Fala galera, eu sou o João, eu estou começando o meu primeiro vídeo no canal e hoje eu vou fazer para vocês uma resenha de um livro que eu acabei de ler, ele se chama Silo, do autor Hugh Howey, e eu tô louco para falar desse livro para vocês, galera. Eu conheci o livro no Clube do Livro, que eu faço parte, eu não consegui terminar de ler ele a tempo, mas agora que eu terminei eu realmente vejo que ele valeu a pena de ter sido lido, de ter sido escolhido. E vamos lá, a história desse livro, ele foi lançado nos Estados Unidos, ele faz parte de uma trilogia, os 3 livros já estão lançados lá fora, só que no Brasil só o primeiro volume já foi lançado pela editora Intrínseca, e eu espero realmente que eles lancem logo os outros, porque eu tô louco pra ler o resto da série. Por favor, Intrínseca, lance logo os outros livros. Vamos lá, falando a respeito da qualidade do livro. O livro ele é feito em paperback, com orelha, a capa tem uma qualidade muito boa, tem uma textura emborrachada, tem lugares que tem verniz, a qualidade da imagem é muito boa, o papel do interior é um soft pólen amarelado, o tamanho da fonte é muito bom, assim, eu não tive dificuldade para ler, nenhum esforço, a margem também é boa. Eu dei uma olhada nas edições americanas, eu achei que a adaptação ficou muito parecida e eles respeitaram bem, assim, o padrão visual do livro. Vamos lá, eu vou contar pra vocês sobre a história do Silo. O Silo se passa no futuro, eles não dizem aproximadamente quando que mas é um futuro onde a Terra foi devastada, assim, o ar é tóxico, não existe mais vegetação, não existe mais seres vivos no exterior, uma paisagem assim parecida com um planeta, assim, que não seja a Terra. E a humanidade se enclausurou nesse silo, que é uma construção que tem o nível da Terra, tem um primeiro andar ali sobre aquela terra onde tem uma porta, umas câmeras, e ela se desenvolve em direção ao subsolo. Existem 3 subníveis, né? São mais de 100 andares, mas eles se dividem em partes. Existe o nível inferior, o intermediário, o superior, todos têm delegacia, hospital, supermercado, maternidade, tudo isso. E o silo funciona politicamente da forma que existe uma prefeita que controla tudo, né, que administra tudo, né, e existe em termos de segurança 3 delegados de cada parte, né, do silo. Existe um xerife que no caso comanda a segurança do silo, né. E 2 coisas importantes sobre o silo. Existe o controle de natalidade, que diz que só pode ser alguém se alguém morrer. Ou seja, as mulheres recebem um chip que controla a natalidade. Eles ganham uma loteria quando alguém morre, né? Uma loteria sorteada, e o casal que ganha tem 1 ano para engravidar. Além disso, existe um tabu no silo que não permite que ninguém fale a respeito do exterior. Ninguém pode dizer, eu tenho curiosidade do que existe lá fora, ou será que lá fora já está um lugar novamente habitável, ou eu quero sair, eu tenho curiosidade. Não, nada disso é permitido. Isso faz com que as pessoas tenham um certo receio, assim, às vezes elas chegam para falar de alguma coisa que esteja relacionada, as pessoas já falam, não, para de falar disso que senão você vai falar besteira. E qual é a punição para as pessoas que falam sobre o exterior? Elas são mandadas para limpeza. E o que é essa limpeza? Apesar dessa proibição, as pessoas têm uma espécie de fascinação com o que existe lá fora. No refeitório, que existe a parte que está realmente em contato com o mundo exterior, abaixo dele existe um andar que tem um refeitório, um telão gigante, que as câmeras que estão na superfície filmam e mandam a imagem para o telão. E aquilo ali mostra como está o exterior, né? Nesse exterior, as pessoas ficam muito curiosas para saber o que está acontecendo lá fora, mas elas não falam. Então aquela vista ali é o contato com o exterior que elas têm. Só que por ser filmado e o exterior está tão poluído e condições meteorológicas tão ruins, que aquelas câmeras precisam ser limpadas constantemente. Então a punição para as pessoas que querem sair é sair e ter que limpar as câmeras. Só que quando elas saem do silo, com uma roupa apropriada, obviamente, elas saem, limpam as câmeras, apesar de que ninguém sabe exatamente porquê, né? Pô, vou morrer, para que eu ainda vou limpar uma câmera, né? As pessoas limpam a câmera. E naquele exterior existe uma colina, as pessoas vão andando, mas nunca conseguem atravessar a colina, né? Aquela colina, existe uma cidade, uma metrópole em ruínas, as pessoas morrem ali. E é que os corpos ficam lá, né? À vista de todo mundo. O livro, assim, ele tem um rigor científico muito forte. O Hugh Howey escreve de uma forma que ele descreve as coisas de um jeito que você consegue acreditar, ele é muito verossímil. Me lembra muito o Júlio Verne, que tinha uma preocupação científica muito forte com os livros. A história começa
quando o xerife, o Ralston, está vivendo a sombra da morte da mulher dele. A mulher dele trabalhava na TI do Silo e ela disse para ele um dia, né, porque eles eram marido e mulher, então não tinha tanto esse pudor de falar. Ela tinha descoberto que, na verdade, as imagens que eram mostradas no refeitório, né, naquele telão grande, eram manipuladas, que aquilo ali não era exatamente o que estava sendo mostrado, que era o exterior, e que ela tinha descoberto vários arquivos acerca dessa manipulação e que, na verdade, o que eles viviam seria uma mentira, né? E ela meio que fica tão obcecada com aquilo que ela meio que acaba falando que ela quer sair, falar que sair é um crime, então ela tem que ser mandada para o exterior. Ela é mandada pela empresa pelo próprio marido, né? A mulher sai do silo, limpa as lentes e acaba morrendo. A mulher dele. E ele fica triste com essa situação toda. 3 anos depois, acaba que ele está tão deprimido e tão desconfiado sobre essas descobertas dela que ele acaba também pedindo para sair. E ele sai. A prefeita fica muito triste, né? Porque ele é um xerife super competente. E acaba que ele sai também, morre ao lado dela. E enfim. Eu vou tentar falar a história, né? Eu esqueci de falar isso no início, de uma forma que dê o mínimo de spoilers possíveis e não conte o enredo todo, porque também aí perde a graça, né? E aí a gente já passa para uma segunda parte da história, porque quando a prefeita e o delegado descem no silo, porque o delegado tem uma candidata para substituir o Ralston, que trabalha na mecânica, que é o último andar do silo, e eles saem viajando em direção a essa candidata. E só que existe uma questão no silo, que o andar da TI seria um setor de importância máxima no silo. Então eles teriam que dar um aval acerca do candidato que eles queriam colocar. E a TI, quando eles vão descendo, eles passam pela TI, e a TI comentam com a TI acerca disso, e a TI não concorda. Eles querem um outro candidato, assumam o posto, mas mesmo assim é a palavra final da prefeita, então eles continuam a viagem até lá. Lá eles convencem a Juliette, que é essa candidata a se tornar xerife do silo. Eles, depois de convencer, fazem sua viagem de volta. Nessa viagem de volta, a prefeita morre inesperadamente, assim. Ela é envenenada e só volta o delegado lá pra cima. A Juliette viria alguns dias depois. Quando ela chega, ela já está sobre a sombra da morte do Ralston, sobre a sombra da morte da prefeita, desse jeito, assim, muito misterioso, né? Ela fica muito desconfiada a respeito da morte do Ralston e da mulher dele, e a respeito da morte da prefeita. Então ela começa a investigar sobre isso, apesar de ainda estar muito nova no trabalho. E ela pede os arquivos para uns amigos que ela tinha lá na TI, do computador da mulher do Ralston e do Ralston, e faz a mesma descoberta que a mulher dele, só que ela tem um pouco mais de esperteza e saca um pouco mais de qual é a situação. Só que dentro dessa investigação, já que ela já não era a pessoa que a TI gostava, ela acaba sofrendo uma espécie de emboscada, descobrem que ela estava investigando sobre aquilo, descobrem que ela estava investigando sobre o exterior, que é considerado crime, e ela também é mandada para a limpeza. Aí que vem o problema. Quando Juliette é mandada para a limpeza, os amigos dela da mecânica, que já tinham feito uma descoberta antes, isso é importante, que eles utilizam umas fitas isolantes, que a fita da mecânica é de excelente qualidade. Só que um dia eles mandaram sem querer as fitas da TI, que também usava. A TI usava essas fitas para fazer o traje que as pessoas usam na limpeza, para sair do silo. E não morrer imediatamente quando saísse no exterior da Terra, né? Uma espécie de roupa de astronauta. E essas fitas são de péssima qualidade, as fitas da TI que eles usam no traje. E o pessoal da mecânica usa uma fita de melhor qualidade. Então, com os contatos deles, eles fazem com que o pessoal dos suprimentos troque a fita pela fita do pessoal da mecânica, e o traje da Juliette é mais resistente. Quando ela sai para a limpeza, ela não limpa as lentes, pelo que ela descobriu, e sai andando direto. E atravessa a colina que ninguém nunca tinha atravessado, todo mundo morria antes. E aquilo causa uma convulsão, um alvoroço no silo, que começa a montar uma guerra, né? Que é o pessoal da TI tentando reverter toda a situação, e o resto do pessoal, mas se ela conseguiu passar, tem alguma coisa além, né? O exterior já deve estar bom para ir para lá. E começa um levante no silo. Eu não vou contar muito além disso, porque vocês têm que saber se a Juliette realmente sobreviveu ou se ela morreu do outro lado, e o que vai se desenvolver acerca disso. O clímax está montado aí.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos dos livros que eu ler, vídeos de coisas que eu achar interessante. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu!